amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8. O tema da nossa lição é Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quem foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Vamos entender isso. O texto áureo sugerido para a lição de hoje está em Efésios capítulo 2, versículo de número 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Amém? Aí nós já podemos tirar algumas dúvidas já a respeito deste tema. O tema, quando ele diz edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ele fica um pouco vago, mas quando nós lemos o texto de referência, que está em Efésios capítulo 2, versículo 20, que inclusive a carta de Paulo aos Efésios é a carta que nós estamos estudando nesse trimestre. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22. O versículo 20 nós já lemos, que é o mesmo do texto áureo. Nós vamos ler o versículo 21 que diz: No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E temos outro tema, outro texto também sugerido pelo nosso comentarista, que está em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Eu não vou ler para nós ganharmos tempo, mas é um texto bastante conhecido que fala a respeito dos dois fundamentos, quando Jesus ele narra uma história a respeito dos dois fundamentos, que dois homens construíram uma casa, porém um construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. O que construiu sobre a rocha, a casa dele prevaleceu, ela permaneceu. Vieram os ventos, vieram as chuvas, vieram a tempestade e a casa dele não caiu. Porém, aquele que construiu a casa sobre a areia, vieram os ventos, vieram a chuva e debateram contra aquela casa e foi grande a sua queda. Jesus estava falando a respeito dos dois fundamentos. Disse Jesus: compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Compará-lo-ei quem? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Aquele que coloca em prática a palavra do Senhor, aquele que anda na palavra do Senhor. Este, Jesus compara a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha, que firmou a sua casa na rocha. Então nós vamos entender quem é essa rocha. É isso que nós vamos estudar nesta lição. Comentário da nossa lição, introdução. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo firmou a igreja. Está em Efésios capítulo 2, versículo 13 ao 19. Esse texto ele foi comentado na última lição desta revista. Então está falando aqui a respeito do muro de separação que existia no meio. Nós falamos em outras lições também a respeito da divisão, da separação dos judeus e gentios, da inimizade. Então esse muro ele foi quebrado. Nós já compreendemos isso na última lição que nós estudamos. Hoje nós vamos falar sobre edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então vamos lá. Vamos ver qual que é os aspectos que nós vamos estudar nessa lição. Primeiro tópico, um edifício espiritual. Amém? Vamos entender quem é esse edifício espiritual. O segundo tópico vai falar sobre o fundamento, apóstolos e profetas. O fundamento, apóstolos e profetas. E no terceiro tópico nós vamos falar a respeito do edificados para a morada de Deus. Então, como eu disse para os irmãos, é dentro desse contexto que nós vamos trabalhar essa lição. Já vamos entrar aqui no primeiro tópico, que diz o seguinte: o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo de exclusivismo de Israel como povo de Deus. Então nós vemos estudando esta lição até chegar aqui para nós compreender qual que era a intenção de Jesus, quando ele disse para Pedro: edificarei uma igreja, edificarei a minha igreja. Não é a igreja do apóstolo fulano, não é a igreja do apóstolo ciclano, não é a igreja de A, a igreja de B. É uma igreja, edificarei a minha.
A igreja é dele. Ele pagou o preço. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele foi lá e resgatou. Ele concluiu a missão. Ele resgatou um povo para ser particularidade sua. Eu edificarei, Pedro, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a igreja do Senhor que está dizendo aqui, em Efésios capítulo 2, versículo 14, de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Amém? Vamos compreender isso? Vamos entender isso? Então vamos lá. Os irmãos estão compreendendo? Estão acompanhando aí o raciocínio? De que santuário é esse, irmão, que ele está falando? O nosso corpo. Não é o prédio em que nós nos reunimos para adorar o Senhor. Não é aquelas 4 paredes em que nós entramos. Não é aquele lugar, não, que é santo. Deus não quer isso. Deus não quer que nós santifiquemos ambientes. Deus não quer que nós santifiquemos lugares. Você está entendendo? Esse momento que nós estamos passando, por exemplo, é muito propício para nós entendermos isso. Não é o local aonde você congrega, não é o local aonde você se reúne. É você, sou eu, somos nós. É o meu corpo, é o seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Paulo deixou isso bem claro, não sabe, vocês não sabem que vós foi comprados por um alto preço e que vós sois templo e morada do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus ele está ali no poço de Jacó, né, para tirar água, que aquela mulher samaritana vem e ela tem aqueles questionamentos com Jesus, ele falou assim, vai chegar um tempo, já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É nas suas casas, é dentro do seu carro, é na rua, é na praça, é aonde ele estiver, ele vai me representar porque ele é templo e morada do meu espírito. É em espírito e em verdade. Nós temos que compreender isso, nós temos que entender isso. Amém? Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Atos capítulo 7, versículo 48. Atos também, para reforçar, capítulo 17, versículo 24 diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos capítulo 17, versículo 24. Em Coríntios capítulo 3, versículo 16, é que Paulo vai dizer, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, irmãos, só para nós encerrarmos aqui essa questão do templo em si, porque os israelitas, naquela época, eles colocavam o templo acima de Deus. Vocês estão compreendendo o raciocínio? E Deus, quando chegou aqui, eu quero usar assim, dessa forma, porque Jesus é Deus. Então Jesus olha para aquela situação e vê que eles colocaram o templo acima de Deus. O templo mais importante do que Deus. E assim também nós fazemos, muitas vezes. Nós colocamos algo, coisas, acima de Deus. Nós adoramos mais a criatura, às vezes, do que o Criador. Nós deixamos de adorar aquele que é para ser adorado, para adorar coisas, adorar lugares, adorar templos. E isso, irmãos, é inadmissível. Nós temos que compreender isso. Então, pastor, quem que é o santo? O santificado, irmãos, é você que está lá dentro do templo. Não é o templo que é santificado. Então vamos fazer uma baderna. Não, não é isso que eu estou dizendo. A Bíblia diz que nós temos que usar de reverência na presença do Senhor. Quando nós nos reunimos para cultuar ao nosso Deus, nós temos que ter reverência. Temos que reverenciar a presença dEle. A presença dEle que está ali, para ser reverenciada. Jesus disse, onde estiver 2 ou 3, nós usamos muito esse texto, de onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio dele, para justificar quando nós estamos fazendo algum trabalho e deu pouca gente. Né?
Quando nós esperávamos mais pessoas e deu pouca gente. Aí nós justificamos, irmãos, não fica triste não, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, disse Jesus. Não é só isso, irmãos. Jesus disse isso também para nós reverenciarmos a presença dele que está ali. Então, se nós reunimos, que seja na minha casa, que seja na praça, que seja na rua, que seja em uma sala qualquer, se eu me reunir com 2 ou 3 pessoas para cultuar o nome do Senhor, vamos reverenciar aquele momento, vamos reverenciar a presença dele que está ali. Está certo do pastor, às vezes, chamar a atenção, né, de A ou B em relação a um período que nós estamos ali reunidos no templo para adorar o Senhor e há uma falta de reverência. Concordo em chamar a atenção, sim, né, porque ali está a presença de Deus. Ali está a presença dele. Tanto que quando ele chega, que ele se apresenta, né, a Moisés, ele diz, tira a sandália dos seus pés. Porque o lugar em que você está é santo, ou seja, ele está presente. Ele está presente para nós entendermos, nós compreendermos isso, reverenciar a presença de Deus. Reverenciarmos eles, não reverenciarmos o homem, é reverenciarmos ele, não é reverenciarmos o templo, não é reverenciarmos o lugar. Como Jesus mesmo, ele chama atenção naquele dia dos seus discípulos e diz, vocês estão vendo isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra. O que Jesus estava dizendo com isso? Vocês idolatram este templo. Vocês idolatram este lugar. Eu quero dizer para vocês que aqui está um que é maior do que o templo. Então, vamos para o tópico de número 2, o fundamento. Apóstolos e profetas. Conceito de apóstolo. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Então, quando nós lemos aqui o tema da nossa lição, que diz edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, eu não quis mencionar que vamos entender isso aqui, vamos desmiuçar isso aqui, porque isso aqui não está correto, não está certo, porque os nossos apóstolos, irmãos, nós sabemos muito bem a trajetória e a história de cada um deles, né? Como foi a morte de cada um desses homens, né? Eles foram decapitados, foram apedrejados, foram cerrados pelo meio, foram isolados, né, para morrerem às mínguas, eles foram pendurados ou crucificados, né, de cabeça para baixo, que foi o caso de Pedro. Então todos eles sofreram a perseguição. Por quê? Por falarem a verdade, por pregarem a verdade. É tão interessante isso, para nós entendermos o conceito de igreja. Eu edificarei a minha igreja. O conceito de igreja, que Deus, ele vem ao mundo, né? E eu fico maravilhado quando Jesus ele dá testemunho de João Batista. Ele não deu testemunho de ninguém naquela época, a não ser de João Batista. Foi o único que Jesus ele dá testemunho dele. Ele diz, dos nascidos de mulher, não tem um maior do que ele. Você vê, irmãos, ele andava, né, sozinho pelo deserto, vestia-se de pele de camelo, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre e pregava uma mensagem que até para o dia de hoje é inconcebível, é inaceitável. Arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos. Agora nós vamos aqui para o tópico 3 da nossa revista, que diz o seguinte: edificados para a morada de Deus. Então, não esquecendo que nós estamos estudando sobre edificados sobre o fundamento,
né, dos apóstolos e dos profetas, edificados para quê? Edificados para a morada de Deus. O tópico que ele vai trazer para nós é edifício bem ajustado, templo santo do Senhor e morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelitas. Indicava um lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito. Então nós compreendemos, irmãos, nessa lição, que o templo e morada de Deus sou eu. Vamos proteger a igreja, vamos proteger o templo, vamos guardar o templo, né? Vamos proteger o templo, porque o templo está sendo ameaçado. O templo, irmãos, que está sendo ameaçado é você, sou eu. A igreja somos nós. Nós só entendemos, né, neste período de pandemia, nós só compreendemos isso, que a igreja somos nós. O templo ele pode ser até derrubado. O templo ele pode ser destruído. A igreja ele pode ser destruído. Mas Paulo falou, se vocês destruírem o templo, vocês não estão entendendo que se vocês destruírem o templo, que são vocês, o Senhor o destruirá? Então o templo que eu tenho que me preocupar é com o meu corpo, é com a minha vida, é com a maneira de eu me comportar, com a maneira de eu me importar, é com a maneira que eu vivo. Eu tenho que me preocupar com esse templo, que é a morada do Espírito Santo de Deus. É esse templo que nós temos que preocupar. Então hoje nós estamos adorando ao Senhor, né, com certas restrições. Não podemos nos reunir, né, em quantidades de pessoas, não podemos nos reunir em multidões para adorar o nome do Senhor. Eu não estou dizendo que isso não importa, que isso não é gostoso, que isso não é maravilhoso, é sim. Então vamos lá para a nossa conclusão da nossa lição de hoje. A comparação da igreja com um edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituído. A doutrina dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas não pode ser revogada. Eu vou ler mais um texto que diz o seguinte: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, não podemos colocar um outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso fundamento, ele é o fundamento da igreja. A igreja só resiste porque está firmada em Jesus. Ele é a nossa pedra principal, ele é a nossa rocha, ele é o nosso alicerce, ele é a base da igreja. Por isso que nós estamos fundamentados, por isso que nós estamos firmados, porque nós não estamos, né, firmados em doutrinas ou em opiniões humanas. Não porque o homem, ou porque o servo de Deus, ou porque a serva de Deus não tem importância alguma. Claro que tem. Claro que nós temos os homens e as mulheres de Deus, a qual, né, tem um papel importantíssimo, como eu já havia citado aqui, a referência dos apóstolos, né, homens que morreram, que foram decapitados, que foram queimados, que foram entregues aos leões, que foram arrastados pelas ruas, que foram presos, né, através desses homens, através dessas mulheres, através desse testemunho, né, nós somos igreja. Hoje nós somos a igreja, porque esse evangelho ele chegou até mim, chegou até você, chegou até nós, né, através do sangue desses bravos guerreiros, né, desses homens e dessas mulheres também, que foram importantíssimos para a igreja.
Mas nós não podemos esquecer que foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário que nos garante, ou que nos garantiu e que nos garante a vitória. Amém? Então não vamos fundamentar a nossa fé em doutrinas humanas, em conhecimentos humanos, em opiniões de homens, porque tem muitas pessoas que idolatram homens, idolatram a criatura e deixam de adorar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que valorizam templos, valorizam pessoas, valorizam lugares, valorizam mais a criatura do que o Criador. Então nós temos que aprender isso, temos que ter conhecimento a respeito disso. Foi Jesus, foi o seu sangue derramado na cruz do Calvário que nos deu o direito à salvação. Ele é a pedra, porque se nós estivéssemos firmados em homens, se nós estivéssemos firmados em conceitos humanos, nós teríamos sido destruídos. Mas é a misericórdia do Senhor que é a causa de não sermos destruídos, porque a sua misericórdia ela não tem fim, ela renova-se a cada manhã. Então essa pedra angular, essa pedra de esquina, essa rocha que é Jesus, é que tem sustentado a nossa igreja, é que tem sustentado a igreja. O homem é falho, o homem erra, o homem engana, o homem é enganado, o homem tem as suas fragilidades, as suas fraquezas, mas nem por isso Deus deixa de amar, nem por isso Deus deixa de resgatar o homem. Por isso que eu digo, se a nossa fé se firmar em homens, nós seremos destruídos. Se a nossa fé se firmar em homens, nós não chegaremos a lugar nenhum. Como aquele hino que diz, Quando o mundo cai ao seu redor, quando o mundo cai ao meu redor, seus braços me seguram. É isso que estava dizendo essa lição. Porque tem muitas pessoas que quando o mundo cai ao redor, eles se desesperam. Quando o mundo cai ao seu redor, ele se suicida. Quando o mundo cai ao seu redor, ele tira a sua vida. Porque ele não tem confiança no Senhor. Porque ele não tem segurança no Senhor. Então a igreja está segura nas mãos poderosas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, e aconteça o que acontecer, venha a notícia que vier, a igreja ela vai prevalecer até a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele que disse, se essa igreja estivesse firmada em doutrinas humanas, em conceitos humanos, nós já teríamos sido destruídos. Foi o que Gamaliel disse naquela reunião, naquele conselho. Ele disse, olha, se for mais um aventureiro, vocês já viram que tiveram vários, e cadê eles? Acabou, sumiu. Mas, se esse negócio for negócio de Deus, vocês vão estar lutando contra o próprio Deus. Então deixa, porque o que tiver de acontecer, vai acontecer. E isso já se passaram, 2000 anos, e a igreja está aqui. Porque é um negócio de Deus. Porque foi o Senhor Jesus quem fundamentou a igreja. Ele disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então fica aí essa palavra para o seu coração, que Deus possa te confortar, que Deus possa te animar, que Deus possa te reerguer a cada dia. Amém? A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço a você e a sua família. Fique na paz.